Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós trouxemos aqui uma mulher incrível, uma mulher que conhece, uma mãe atípica, que já conhece os desafios da maternidade atípica, que muitas pessoas nem imaginam como é. E como se não bastasse, a vida te trouxe uma batalha, o câncer. Ela tinha tudo para desmoronar, para desistir, mas ela resolveu se levantar, colocar um tênis no pé e correr atrás da vida, por ela e pela família dela. Seja bem-vinda, Emily Queiroz, é um prazer te receber aqui comigo. Obrigada, Gi, o prazer é todo meu estar aqui com você. A ideia não era me fazer chorar, já começa querendo me fazer chorar com essa abertura linda sobre a minha vida. Realmente, decidi colocar o tênis no pé e correr, tanto na rua quanto com a vida, né? Bem isso mesmo, a realidade que eu venho fazendo agora. Prazer estar aqui com você, Gi. Vamos começar falando sobre a maternidade atípica, Emily. Quando que você descobriu que era uma mãe atípica? Qual que foi o diagnóstico do seu filho? Conta um pouquinho pra gente. Então, Gi, quando tive o Abner, a gente não imaginava que ele seria uma criança atípica, né? Porque ele nasceu, foi embora pra casa comigo, tudo tranquilo, tudo normal. Sim. Mas ali com seus 4 meses, 5, eu já comecei a perceber que ele era uma criança diferente, que ele não fazia o que as outras crianças faziam, né? Então ali eu já comecei a ficar com a pulguinha atrás da orelha e, assim, o diagnóstico dele veio muito tarde, porque o médico dizia que ele não tinha nada, que estava tudo bem, mas eu via que era uma criança que não se desenvolvia. Tanto que com 1 ano ele ainda não sentava, tinha muita coisa que ele não fazia. Então, ali com 1 ano e 1 mês foi quando a gente começou realmente a ir em busca, né, de o que ele poderia ter, porque ele realmente era uma criança que não estava se desenvolvendo, e aí foi quando a gente descobriu que ele era uma criança atípica com paralisia cerebral neuromotora. Sim. Daí, né, você, como já sabe, correria atrás de terapia, físio, médico e tantas outras coisas que a gente tem que correr todos os dias aí para dar uma qualidade de vida para nossas crianças, né? Sim. Então foi basicamente isso que aconteceu. E quando você recebeu o diagnóstico, como foi para você? Porque a gente costuma falar que a gente passa por um luto. Como que você lidou com esse diagnóstico, essa bomba no seu colo? Então, realmente a gente não espera, né? Não espera que a criança vai ser uma criança atípica. Eu, assim, me assustou um pouco no começo, mas assim, como eu faço com tudo na minha vida, eu decido não desistir e seguir lutando, porque eu coloquei isso na minha, assim, desde muito cedo, que desistir não é uma opção. Então, assim, quando eu tive o diagnóstico do Abner, não vou desistir dele, não é uma opção desistir, então eu vou lutar, vou correr atrás para que ele tenha uma qualidade de vida. Mas assim, assusta, a gente fica com um pouco de medo, mas eu não me deixei abater, né, não deixei me desmoronar, porque eu vi que ele realmente ia precisar muito mais de mim do que uma criança típica, né? Então, a criança típica, né, ela precisa muito mais da mãe, da família, do que uma criança típica na questão de cuidados, correria e tudo mais. Então, foi assim, um medo, mas decidi lutar e seguir em frente. E quando começou essa correria, essa terapia, qual que foi a maior dificuldade que você encontrou nisso tudo? Naquele, tem que fazer aquilo, qual que foi a maior dificuldade? A maior dificuldade, eu acredito que 90% das mães passam conseguir profissionais, né? Os profissionais, aqueles que são específicos, né? Que precisam de ser o específico daquilo que a criança precisa. Neurologista, ortopedista, e, enfim, uma infinidade de médicos que as crianças precisam. Então, a maior dificuldade é conseguir especialistas, a palavra que eu estava buscando, especialista para a gente conseguir um tratamento adequado para ele, né? A maior dificuldade é essa, conseguir especialista, médico, para fazer o tratamento correto. E nesse momento, Emily, quem foi a sua rede de apoio? Olha, minha rede de apoio foi meu esposo, né? Rafael, que tá sempre comigo nas lutas, nas correrias, nas batalhas, porque a gente não tem familiares aqui. Sim. Então é sempre um pelo outro, né? Eu por ele por mim, a gente luta com o Abner e é o que a gente vai vencendo um pelo outro ali. E foi nesse tempo também que eu conheci as mães, né? A gente nos lugares que a gente vai, a gente conhece muitas pessoas, conhece as mães, vai trocando ideia, vai entendendo, mas assim,
rede de apoio, que vai fazer algo assim pra você poder, né? Foi um pelo outro, foi eu e meu esposo mesmo. E qual que foi a frase que mais te machucou? Uma frase de preconceito que você ouviu depois que você virou uma mãe atípica? Nossa, essa pergunta é bem difícil. Eu não tinha parado pra pensar nisso, na verdade. Uma frase assim que me marcou, olha, Gi, eu não consigo pensar nenhuma, na verdade. Uma frase que alguém falou perto de você, alguma coisa que você achou que era um preconceito ali, que você não imaginava que ouvia de alguém. Na verdade, assim, o que eu vi uma vez foi na questão do ônibus, que o motorista falou que a gente estava dando muito trabalho, né, assim, então o motorista falou assim, porque toda vez eles dão muito trabalho, dão muito trabalho, toda vez tem que ficar descendo, acho que estava um tempo meio chuvoso, assim, e aí, num dia desses, ele falou assim, que dando muito trabalho, porque tem que descer o motorista, né? Então, foi assim, uma frase que me machucou um pouquinho, porque ele falou assim, não é porque a gente escolheu, né? Porque realmente a gente precisa estar ali estar ali andando de ônibus. E ele tá ali pra servir a gente, exatamente, né? E qual que foi, teve algum momento que você ficou com medo de não ser tão forte pro seu filho? Com a descoberta do câncer. Foi um momento que eu pensei, e agora? Eu achei que eu não ia conseguir mais, né, cuidar dele, porque eu estava ali precisando de cuidado, eu estava debilitada, necessitada, precisando de ajuda. Então eu pensei, e agora, né? Como que eu vou fazer para cuidar dele? Esse foi um momento que eu pensava assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu nem pensava assim, em mim. Eu pensava, e eles, né? Eu pensava nele, pensava no meu filho, pensava no meu esposo. E aí eu pensei, como que vão ficar, né? Sem mim? Porque a gente tem essa mania de querer dar conta de tudo. E aí eu pensava mais neles, né? Mas assim, graças a Deus foi dando tudo certo e a gente foi vencendo. E qual que foi a maior dificuldade, assim, em relação à saúde dele? Teve algum momento que ele teve um momento difícil, ficou internado, alguma coisa assim que você falou, meu Deus? Tivemos bastante vezes, né? Tivemos muitas vezes. O Abner, ele tinha muita questão de garganta inflamada. Só que não era só uma questão de garganta inflamada. O Abner, ele ficava gripado, já inflamava a garganta e ele sempre teve pneumonia. Começar a escorrer o nariz, já sabia que vinha uma pneumonia por aí. E uma dessas internações de pneumonia, ele teve uma reação alérgica a antibiótico. E aí, graças a Deus, a gente estava no hospital nessa época. E aí, foi possível reverter. Mas assim, ele sempre tinha esses quadros de pneumonia e as questões alérgicas aos medicamentos, e aí sempre tinha que ficar internado. Então, assim, quando eu vi aquela reação alérgica, o corpo dele todo empolado, todo empelotado, foi um momento, assim, que eu assustei muito, porque eu pensei ali que eu ia perder ele, sabe? Porque você vê a criança ali passando mal e você não poder fazer nada, mas graças a Deus a gente estava ali no hospital e conseguiram reverter, assim, em pouco tempo, parece que foi uma eternidade, mas foi em pouco tempo conseguiram reverter ali a situação. E qual que foi o momento que você pensou que... Qual que foi o momento que você descobriu o câncer? Quando foi a suspeita? Como que foi isso? Então, Gi, assim... eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, assim, que sempre me olhei no espelho, sempre procurei cuidar, né? Então, assim, eu comecei vendo no espelho que tinha alguma coisa estranha, assim, tava muito vermelho o meu seio, né? Tava muito esquisito, e aí com isso, assim, começou a vir umas dores no meu seio, eu sentia muita dor, mas eu já tinha sentido um carocinho ali, quando fui tomar banho, eu senti o carocinho, mas assim... Nunca tinha passado pela minha cabeça nada, sabe? E aí meu seio começou a ficar muito vermelho, começou a crescer um lado só, no lado esquerdo, que é onde foi mais afetado. O seio começou a crescer muito e doía muito. Eu tinha muita dor, pinicava, coçava. E sempre próximo do período menstrual. Inclusive, vai um alerta às meninas ficarem sempre atentas. Nem toda dor é normal. É bom a gente sempre tá de olho nisso. E aí eu cheguei a ir na ginecologista 2 vezes antes de fazer um exame. Na primeira vez eu fui, ela falou assim, provavelmente não era nada, porque eu ainda sou muito jovem, muito nova, e ela tinha me passado uma medicação que disse que iria melhorar. Não melhorou,
continuava da mesma forma e o meu seio crescendo. Eu falei, mas como assim o peito crescendo esquerdo, né? Aí fui novamente, te expliquei a situação, falei pra médica que não tinha melhorado. E foi quando ela solicitou, falou, não, então vamos fazer um ultrassom pra ver, né, se tem alguma coisa. E aí foi basicamente assim que eu descobri, né? Inclusive fui pra fazer o exame, uns 2 meses depois. Fiz o ultrassom, mas não tinha dado nada. O médico disse que estava tudo bem, porque eu tinha amamentado, eram microcalcificações, e de novo a questão da idade, que eu era muito nova, muito jovem, então podia ficar tranquila. Mas assim, fiquei com a pulguinha atrás da orelha, não me conformei muito, porque pra mim tinha alguma coisa, mas câncer nem passava na minha cabeça, sabe? Câncer, não tinha nem ideia disso. Foi quando falar, tá tudo bem, então fiquei num tempo ali de uns 8 meses, para o próximo exame que a gente teve ali, inclusive eu sempre conto, né, nos meus vídeos ali, que foi na Renasce, que é onde meu filho faz um acompanhamento de fisioterapia, né, com a dona Iris. Ela tá sempre procurando algo para as mulheres estarem fazendo, se cuidando, e foi quando teve essa participação ali da onça pintada e a gente pôde fazer os exames preventivos, né? Eu falei, bom, já tinha feito. Eu tinha que repetir dali 1 ano. Eu falei, tinha 8 meses. Mas aí eu fui e quis fazer de novo, né? Eu falei, não, vou fazer pra ver, né? Porque eu continuava com as dores, eu continuava com o seio doendo. E aí foi quando o médico realmente falou, olha, Emily, tem muitas chances de ser um câncer de mama. E aí, assim, na hora eu levei um choque, né, ele viu um susto, porque câncer nunca tinha passado na minha mente. Eu pensei, é alguma coisa, mas, né, nunca tinha pensado em um câncer. E aí ele falou, vou colocar aqui o CID, as coisas todas, mas você vai fazer ainda muitos exames, vai investigar, procurar realmente saber o que é. E dali, desse dia em diante, foi quando começou a minha batalha. Aí logo eu fiz biópsia e foi quando foi realmente constatado o câncer de mama. Quando o médico te deu o diagnóstico, né? Você já estava com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Que nem você disse, ele já estava com alerta. O que passou pela sua cabeça naquele momento do câncer? Ai, acho que... Não vou falar por mim, né? Mas acredito, assim, que todo mundo que recebe um diagnóstico passa por isso na cabeça, é que, eu vou morrer. A primeira coisa que passa, né? Eu pensei, vou morrer. Tô morrendo, tipo assim, como se a minha vida tivesse acabado naquelas palavras, naquele momento. Exatamente. Você está com câncer de mama. Eu pensei, acabou minha vida, né? Porque assim, a gente tem um estereótipo de pessoa com câncer, de uma forma, pessoa que vive no hospital, está realmente em fase terminal, morrendo, está sofrendo. Então a gente ainda, hoje em dia, tem-se muito esse estereótipo na nossa mente, quando na verdade hoje, graças a Deus, existe muito tratamento menos agressivo, e também, como eu descobri no começo, né, está sendo muito mais fácil de tratar, mas primeira coisa que vem na cabeça, com certeza, é eu estou morrendo. Vou morrer, não vou viver muito tempo. E é a primeira coisa que a gente pensa ali quando recebe um diagnóstico. E o tratamento? Como que foi a fase do tratamento, da quimioterapia? Como que foi tudo isso? Olha, foi bem difícil, hein? Foi bem difícil. Eu, olhando assim o meu Instagram, eu vejo, assim, que eu não postei muito as fases difíceis. Eu tentei levar, assim, para as pessoas que me acompanham, as partes melhores, porque eu não queria mostrar muito a minha fragilidade. Eu acredito que foi um pouco de um erro meu, porque teve, sim, muitas dores, teve muito choro escondido, teve muito sofrimento, teve muita dor, teve muito mal-estar, devia ter mostrado mais. Mas foi muito difícil. Principalmente, eu costumo falar hoje em dia que a parte mais difícil foi da quimioterapia. Já finalizei, graças a Deus, já acabou a quimioterapia. Não quero mais quimioterapia. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de tratar. Mas foi a parte mais difícil, foi a quimioterapia, porque o corpo passou por muitas transformações. O organismo é uma medicação muito forte, ela judia muito da gente, porque ela tenta matar o tumor, né? É o que ela faz, na verdade. Só que ela quase leva a gente junto, viu? Olha, é bem difícil. Ela mexe com todo o organismo, é uma coisa, assim, bem difícil até de explicar, sabe? Porque é bem estranho, assim, o que ela faz no nosso corpo, com o cabelo, com a pele, com tudo, questão hormonal,
nos seus nervos, nos ossos, nos músculos, você sente o corpo todo, literalmente o corpo todo. Eu sentia dor nos dentes, assim, na gengiva, nas unhas. Em todo o meu corpo eu sentia os efeitos colaterais da quimioterapia. Foi bem difícil. E a parte feminina, né? Que a gente sabe que eu acho que a parte maior que dói na mulher é os cabelos, né? Como que você se sentiu nesse processo? Você se sentiu feia? Você se sentiu pra baixo? Como que foi quando começou a cair o cabelo? Conta um pouquinho pra gente. Olha, gente, olha, assim, depois a gente acostuma, pelo menos eu, né? Eu acostumei depois, mas assim, realmente a gente sofre sim um pouco. Quando eu vi o meu cabelo, que assim, deu 17 dias, porque o doutor falou assim, uns 10, 11, 12 dias no máximo vai começar a cair. Deu os 17 dias, meu cabelo ainda não tinha começado a cair, então eu fiquei assim, não vai cair. Esperança, né, que não vai cair, né? Nossa, eu falei assim, não vai cair, fiquei nessa esperança, não vai cair. Aí, quando deu ali seus 20, 21 dias, o cabelo começou a cair. E aí, assim, ele começou a dar sinal de queda muito rápido. Ele não foi caindo de pouco, ele foi caindo muito rápido. Então, eu me assustei muito. E aí, eu falei, meu Deus, e agora realmente eu vou ficar careca? Porque a gente não imagina, assim... Sempre tem uma esperancinha, né? E, assim, nunca se imagina que sem cabelo. A gente imagina com um corte curto, um corte, assim, tá lá, até cogita, às vezes, né? Mas, assim, eu nunca me imaginei sem cabelo. Então, eu fiquei, assim, muito triste. Eu me abalei um pouco. Mas assim, eu sempre procurei pensar em vai passar. É uma fase. Vai passar. Depois o cabelo vai crescer. Eu pensava muito assim, estou tendo a oportunidade de tratar para mim poder ficar curada. Então eu pensava assim, é um processo. Vai passar, vai ficar tudo bem. Mas eu sofri muito assim na questão da minha pele. O que eu mais senti... Eu senti a queda do cabelo, bastante, mas assim, eu não senti tanto como a queda da sobrancelha. Inclusive agora tá todo mundo nascendo de novo, graças a Deus, a sobrancelha tá começando a aparecer. Mas a minha sobrancelha começou a cair ali por volta da quarta, quinta quimioterapia, porque eu fiz 6, né? Aí eu não esperava que a minha sobrancelha ia cair, porque ela tava muito bonita, né? E aí, acho assim, a sobrancelha é o que dá o seu rosto, né? O cabelo, assim, depois que você caiu o cabelo, fui acostumando, aí depois veio a queda da sobrancelha. Então, achei que o que mais me abalou foi a queda da sobrancelha, porque eu não esperava a sobrancelha cair. Porque, assim, o cabelo tá, beleza, vai, né? Mas a sobrancelha eu senti muito mais. Eu senti essa questão que você falou, me sentia muito feia. Eu falava, meu Deus, eu tô muito feia. Eu sempre, nem falei, né? Sempre fui muito vaidosa. Sempre gostei de me cuidar. E aí... eu falei, nossa, que feia. Eu não me olhava no espelho. Eu não... No começo, assim, do tratamento, eu ainda me arrumava, passava um batom. Teve muita gente que falou assim, tô sentindo falta do seu batom. Porque, assim, deu uma queda muito grande na minha... nessa questão do autocuidado. Eu me sentia muito feia e achava que nada melhorava, sabe? Assim, maquiagem não adiantava. Não me sentia legal. Não estava na vibe de tentar ficar bonita, assim, porque eu falei, vou passar esse processo, sentir todos os processos, mas sempre com a mente de que vai passar, vai ficar tudo bem. Então, eu senti muito também a questão da pele, que eu tive muita lesão na pele por causa da quimioterapia. Eu fiz um tratamento com a dermatologista, deu certo, graças a Deus, mas mexeu bastante com a minha vaidade, sim. E hoje, você olhando, você com o cabelo bem curtinho, hoje você já consegue enxergar Fala, não, tô legal, tô gostando de mim assim. Hoje sim. Hoje em dia eu falo, eu tô querendo já cortar de novo, sabe, o cabelo, assim. Porque a gente... tô passando por um processo de menopausa, por causa da quimioterapia. Eu sinto um calor, assim, acho que triplicado. Muito calor. E assim, o cabelo, a cabeça, parece que o cabelo tá tampando de respirar, assim, sabe? Mas assim, eu me olho no espelho e gosto muito. Tô gostando dessa ideia do cabelo curto. Muita gente fala assim, nossa, a gente nem lembra mais como era você com o cabelo grande. Tá bem legal, assim. Tá sendo uma nova descoberta. Sim. Uma nova fase. E eu tô gostando dessa ideia. Uma mulher mais madura, né? Mudou, deu um ar de mais madura. Eu gostei muito dessa ideia, assim, do cabelo curto. Achei bem legal. E eu tenho te acompanhado aí nas redes sociais, que você virou influenciadora, né? Nossa, que chique! Como que foi isso? Você decidiu virar influenciadora, influenciar outras mulheres? Olha, veio de uma corrida, né? Inclusive, o que tem me salvado muito nessa questão do tratamento, de eu poder estar bem também para cuidar do meu filho, de cuidar de mim, é a corrida. A corrida me salvou, assim, me tirou de lá daquele sofrimento que eu tava. De pensar assim, eu vou morrer, e a corrida me trouxe essa esperança, assim, de vida, me trouxe fôlego para mim continuar lutando.
E foi numa dessas corridas que eu falei assim, eu vou vencer esse câncer, eu vou vencer essa doença e eu vou vencer correndo. E aí eu tive a ideia, inclusive peguei algumas ideias da internet que eu vi, de algumas maravilhosas que eu acompanho também, que estão nessa batalha contra o câncer, com cartaz, que foi na Corrida do Fogo, no ano passado. E eu falei, vou fazer um cartaz e vou vencer essa luta, vou vencer, vou correr. Essa corrida foi assim, eu tinha recém feito quimioterapia e foi na época que eu estava mais careca. Foi na época, assim, que eu divulguei, realmente, estou careca, estou passando por um tratamento. Foi quando eu realmente perdi todo o meu cabelo. E eu falei, não vou me esconder, não vou parar, desistir não é uma opção, então eu vou vencer correndo. E foi da corrida desse dia que eu comecei a influenciar pessoas, né, mulheres, a buscar exames preventivos, buscar tratamento e buscar atividade física, a corrida, que é o meu foco agora, né? Então veio dessa corrida do fogo no ano passado. Foi daí que veio essa ideia de influenciar. E como que foi esse negócio da corrida? Como que começou? Quando que surgiu isso? Então, Gi, eu corria já, mas assim, um brincando. Hobbyzinho, um esporte, eu gostava de correr, nunca corria muito, assim, sabe? Aí eu fui gostando, foi no final de 2024. Comecei a gostar, eu gostava muito de fazer exercício, né? Academia, funcional, essas coisas assim. Só que daí eu gostava de correr, mas eu corria muito na areia, porque era um local mais fechado, mais reservado, assim, que tinha mais cuidado, porque a gente mulher, eu tinha muito medo, né? Até hoje ainda tenho, mas não me limito ao medo de correr na rua sozinha, né? Porque a gente mulher, né, tem que estar sempre em alerta. Então eu corria assim, numa quadra de areia, num lugar com crianças, quando eu levava meu filho para brincar. E eu fui pegando gosto, fui gostando, fui conhecendo pessoas que corriam. E eu falei, legal, vou começar a ver como que é. Aí eu fui indo pra rua, fui começando a correr, mas assim, que nem você falou, né? Um hobbyzinho, brincando e tal. E fui pegando gosto. E aí, quando eu tava realmente, assim, enganjada, né? Tava correndo bem, foi quando eu descobri o câncer, né? Aí eu falei, não posso parar agora. Eu não continuei igual, né? Porque nem tem como, nem se a gente quisesse. Mas a corrida me ajudou muito na questão do tratamento, na questão da fadiga oncológica, que a gente tem um cansaço extremo. Um cansaço assim que não passa. A quimioterapia, ela é judia do corpo, né? Judia do corpo todo. E então, assim, ela me ajudou muito na questão do tratamento da quimioterapia. Eu dava uma pausa ali, né? Porque logo que eu fazia a quimioterapia, eu tinha que fazer essa pausa, porque nem se quiser, a gente não aguenta levantar. Eu não aguentava levantar da cama, fazer assim o básico mesmo. E passava ali uma semana, 12 dias mais ou menos, eu já voltava de novo pra ativa, dando uma caminhadinha, dando um trotezinho, mas sempre correndo. Sempre buscando correr um pouquinho. Então você acredita que a corrida te ajudou muito nesse processo da quimioterapia, nesse processo do tratamento, né? Com certeza, a corrida me salvou, literalmente, assim, do fundo que eu achava assim, vou morrer não, eu tenho muita esperança e vou viver muito tempo ainda. Eu queria que você aproveitasse, olhasse para a câmera e incentivasse as mulheres a se cuidar, procurar, né, um tratamento. Com certeza. Não ter medo, né? Fazer os preventivos, dar uma mensagem para a mãe que está em casa assistindo. Com certeza, não, assim. Então, quero falar pra vocês, mulheres, assim como eu falo no meu Instagram. Não espere só o Outubro Rosa pra buscar um atendimento. Ou não, eu sou muito nova. Não, se você sente algo, sente qualquer coisa. Eu tenho dúvida, não sei o que é. Procura um médico. Para você tirar suas dúvidas, para você tirar os seus medos. Não espere Outubro Rosa, como eu sempre digo. Não espere o Outubro Rosa, as mulheres aí que já estão na idade de fazer os exames de mama, a mamografia, os ultrassons. Procure os atendimentos que tem, né? E tem no Outubro Rosa, tem ali no hospital de câncer. Sempre vai ter campanha, mas não espere. Não espere só o Outubro Rosa. Sentiu alguma coisa? Todo mês é mês de se cuidar. Todo mês você pode ali estar na frente do seu espelho, fazer um toque no seio. As mulheres aí, a partir dos 25 anos, a gente já tem que estar num acompanhamento de preventivo, estar ali com seus preventivos em dia, porque não adianta, gente, a gente cuidar de todo mundo e não cuidar da gente. A gente precisa estar bem, a gente precisa se cuidar pra gente poder cuidar das pessoas, cuidar da família, cuidar dos filhos, e você tem que ser o seu foco principal. Cuidar da sua saúde em primeiro lugar. Nós, principalmente mães atípicas, estamos deixando a gente de lado, né? Vamos deixando a gente de lado. E os nossos filhos precisam de nós. E para nós cuidar deles,
podermos cuidar deles, a gente precisa também. Porque como com uma mãe doente, né? Uma mãe que não vai conseguir cuidar do seu filho. Então, o foco principal, cuide de você, cuide da sua saúde, para você estar bem, para poder cuidar dos seus filhos. E não esperem o Outubro Rosa. Todo mês é mês de se cuidar. Eu queria que você, a Emily de agora, desse um abraço na Emily antes de tudo que começou. O que você diria para Emily? Um abraço bem forte. Quando começou toda essa jornada, Mãe Atípica, tudo que você passou, o que você, Emily, falaria para Emily lá atrás? Cara, eu diria, continua. Seja forte, como você... Eu era forte, mas eu imaginava que era tão forte assim, de suportar tanta coisa, né? E tá aqui hoje. Então eu diria pra ela, continua, vai dar tudo certo. Lá na frente você vai vencer todas as coisas. Você é capaz de vencer tudo. E como eu disse também para as mulheres se cuidar, cuide de você, porque você vai precisar mais de você do que qualquer pessoa. Eu diria isso. Antes da gente finalizar, eu queria chamar a sua rede de apoio que tá aqui com a gente no estúdio para dar um oizinho pra galera. Os meus maravilhosos, meu menino tá aqui, meu esposo, pessoa que mais me apoia, que cuida de mim, que cuida, faz ali quando a mãe tá ali, ó, caída, desmoronada, quem cuida é o pai. Aqui é o maravilhoso, meu esposo. Aqui, ó, meu anjo da guarda, meu menino, baixa aqui pra dar pra vocês, dá pra ver? Dá. Aqui, ó. Meu menino tem 7 anos, meu esposo, que é aqui a minha fortaleza, que é o meu escudo, é o que me ajuda, que tá sempre do meu lado. Acredito assim, que se não fosse ele, não teria conseguido chegar até aqui. É uma das pessoas que mais me apoiou para mim conseguir chegar até aqui onde eu tô. É o que tá sempre ali do meu lado, me fortalecendo, é esse cara aqui, esse maravilhoso aqui. Que a gente vê aí eu mesmo acompanho, né, você no Instagram, a gente vê ele aí, né, babando por você, cada evolução do filho, cada dia melhor que você tá, ele tá ali, né, na plateia, primeiro te aplaudindo, né, a gente vê. Então, assim, parabéns pela sua família. Obrigada, e muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradeço muito por poder estar aqui contando a minha história, influenciar outras mulheres a continuar vivendo, mesmo independente de um diagnóstico do seu filho, mesmo independente do diagnóstico que você tenha também, né, continuar vivendo é a melhor escolha. Deixa o seu Instagram e uma mensagem final para a galera que assistiu a gente aí. Olha, o meu Instagram é Emily Queiroz. É um pouquinho difícil porque o meu nome tem 2M e 2L. Emily Queiroz. E eu quero deixar para vocês, a vida não acaba com o diagnóstico. Continue vivendo, continue lutando. Tudo vai dar certo e vai ficar tudo bem. Obrigada pela sua participação. E é isso, galera. Nosso episódio de hoje foi maravilhoso. Não tem nem muita mensagem para deixar para vocês hoje, porque a história aqui dela foi incrível, né? A única coisa que eu tenho para deixar aqui: ame você da mesma maneira que você ama as pessoas. Cuida de você da mesma maneira que você cuida da sua casa, seu carro, seu filho. Cuida de você. E eu, Gisele, tenho muito orgulho de você. Até a próxima.